Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais um jogador na seleção brasileira que pode ser titular na Copa do Mundo da Rússia, o zagueiro Thiago Silva. Mas antes vamos ao quiz. Quantos jogadores do Fluminense foram capitães de seleção brasileira em Copas do Mundo? 2, 4, 5 ou 6? A resposta certa, 2. Em 1930, com o atacante Preguinho. Em 1978, com o meia Rivelino. O Fluminense teve outros 4 jogadores que foram formados no tricolor ou estouraram no Fluminense que chegaram a capitães, mas só que eles não eram jogadores do Fluminense na época. O Carlos Alberto Torres, que em 1970 defendia o Santos, o Edinho, que em 1986 era jogador da Udinese, o Ricardo Gomes, em 1990, ele atuava no Benfica, e o Thiago Silva, em 2014, ele era jogador do PSG. O Thiago Silva teve um início de carreira muito parecido com a do Cafu. Ele tentou fazer um teste no Fluminense, não foi aprovado, foi no Flamengo, não foi aprovado, foi no Botafogo, não foi aprovado, foi no Vasco, não foi aprovado, foi no Olaria, não foi aprovado, foi no Madureira, não foi aprovado, mas conseguiu aí uma vaguinha num time amador e a partir dessa vaguinha que ele conseguiu, ele pulou para o futebol do Sul, jogou no RS, jogou no Juventude e aí começou a sua carreira. Não tinha lá um grande mercado no futebol brasileiro, mas mesmo assim ele conseguiu uma vaga no Porto. Foi para o Porto, jogou um tempinho lá, ficou zanzando pelo futebol europeu, mas a realidade é que a sua grande chance aconteceu um pouco por acaso. Ele jogava em Moscou, no Dinamo de Moscou, e ele teve uma tuberculose, ficou um tempo afastado dos gramados, mas o Dinamo foi treinado pelo Ivo. O Ivo voltou para o Fluminense e quando ele chegou no Fluminense falou, pô, vou levar aquele garoto, que aquele garoto é bom. E ele joga, ele é torcedor do Fluminense também, e ele vai gostar de defender o tricolor aqui. Aí ele chegou no Fluminense e aí o cara arrebentou. Se tornou logo de cara o melhor zagueiro do futebol carioca, um dos melhores do futebol brasileiro, foi convocado e isso cresceu o olho de muitos clubes grandes da Europa e o Thiago Silva, já com status de grande jogador do futebol brasileiro, foi para o Milan. No Milan, arrebentou. Depois ele saiu do Milan, foi para o Paris Saint-Germain, na mesma época do Ibrahimovic, e ele está lá até hoje. O Thiago Silva jogou na seleção brasileira em 2007, começou em 2007, ele não conseguiu ser titular na Copa de 2010, foi reserva, foi titular e capitão na Copa de 2014 e agora, mais uma vez, ele deve defender a seleção brasileira na Rússia. Próximo Thiago Silva, muitos. Ele é um jogador de altíssima técnica, ele sabe se colocar muito bem, ele tem um bom cabeceio, ele é um dos zagueiros mais completos do futebol mundial. Contra, 2 coisas. O Thiago Silva tem uma cabeça um pouquinho complicada. Quando ele virou capitão da seleção, ele deu uma queda, ele sentiu uma certa pressão psicológica. E isso a gente pode ver até em algumas declarações do próprio Thiago Silva. Então, o grande problema dele é tentar trabalhar essa cabeça para que ele jogue o seu futebol de altíssima qualidade. O outro problema contra que ele tem é a concorrência. O Miranda é um jogador bem mais regular do que ele na seleção brasileira. E o Marquinhos tem uma qualidade técnica tão boa quanto a do Thiago Silva e é mais jovem. Quer dizer, o Thiago Silva, nesse momento, ele está brigando para tentar ser titular da seleção. E essa briga é muito boa, tanto com o Marquinhos quanto com o Miranda. Melhor para o Tite, que tem 3 ótimos zagueiros para escolher. Então, pessoal, para você, quem pode ser o zagueiro titular do Brasil? Quem pode formar a dupla de zaga titular? Thiago Silva, Miranda, Marquinhos. São 3 jogadores para 2 vagas. Qual a sua opinião? Não deixe de dar o seu comentário, bote o seu like e compartilhe o vídeo. Um grande abraço para todos.